Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Olá, boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Anne Santos. Boa noite, Maria Vitória. Boa noite, Tata Fitch, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Isabela, Pedro Pereira. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Palavra de Fé. Deus está me direcionando essa noite para entregar uma palavra e Ele vai colocar essa noite pessoas que precisam ouvir a mensagem dele através da minha vida. E se você está chegando até aqui, é porque o Senhor deseja falar com você essa noite. Paz do Senhor Jesus, Eduardo Araújo, Fátima Batista, Natália Gomes. A paz do Senhor Jesus, Nath Lopes. Paz do Senhor Jesus, Oswaldo Ribeiro, seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, Roberto Nogueira. Tereza Lucena, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, pessoal. Vou aguardar mais alguns minutos, porque tem pessoas ainda que precisam entrar aqui para receber a mensagem de Deus. E eu creio que vai ser bênção nesse final de noite, e todos serão edificados através da palavra que o Senhor colocou no meu coração na data de hoje. A paz do Senhor Jesus, Josi Silva. Aqui está entrando a Keila também agora, a Eliana Marques, Jailson Alves, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal Palavra de Fé. A paz do Senhor Jesus, Francinete. Maria José está entrando agora também. A Mauri Silveira, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, gente.
A paz do Senhor Jesus, Lola e Lulu, sejam todos bem-vindos. Alexis, Socorro Silva, boa noite a todos. Eduardo Gomes, Roberto Macedo, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Francisca. Mais 5 minutos e a gente inicia essa live, pessoal. Juvenal Jesus, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Giovanni Andrade, paz do Senhor Jesus. Maria Conceição, Gustavo Felícia. Marley Lima, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Maria, Deus é amor. Paz do Senhor Jesus, minha irmã, boa noite. Maria Lourdes, seja bem-vinda também, minha irmã. Paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Palavra de Fé. Fábio Carvalho, boa noite, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Patrícia Leite, boa noite. Mais 3 minutos a gente inicia essa live. Fábio Carvalho, boa noite, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. João 21 está entrando agora também. Seja bem-vindo, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Elder de Jesus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Mais 2 minutos e a gente inicia essa live. Hélio Moreira, seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Isabel Freire, 49. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo também, minha irmã. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do canal Palavra de Fé. A segunda live aqui na plataforma do TikTok, nós estamos gravando para abençoar a vida daqueles que têm sede da Palavra de Deus, daqueles que estão buscando em Deus respostas. E essa noite eu tenho uma resposta importante para vocês que estão entrando aqui. Edna Felício, seja bem-vinda. Francinete, seja bem-vinda. Evandro, boa noite, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Rico de Milhões, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Deusa Barroso, seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus. Mais 1 minutinho e a gente inicia a live, meus irmãos. Eu tenho um recado breve para entregar para vocês aqui da parte de Deus. É um direcionamento importante e eu tenho certeza que Deus vai falar com todos aqui. Débora Rocha, seja bem-vinda. Poliana, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Tico Francisco, seja bem-vindo. Boa noite a todos, pessoal, ao canal Palavra de Fé. A paz do Senhor Jesus, Nilda. Deus é contigo, minha irmã. O Senhor vai falar tremendamente essa noite com você através da palavra. Jefter Gabriel, seja bem-vindo.
Vitória Almeida, boa noite. Boa noite a todos. Agora é 22h50, a gente vai dar início à nossa live. Eu tenho certeza que aqueles que forem entrando vai receber da mesma forma o direcionamento que Deus colocou no coração deste humilde servo. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu sei que a maioria aqui não me conhece, eu vou me apresentar novamente como fiz na primeira live gravada anteontem. Meu nome é Luiz Carlos Silva, e eu sou o proprietário do canal Palavra de Fé, canal que já está há quase um ano abençoando vidas nas redes sociais. A gente também está nas redes sociais vizinhas, no Instagram e no YouTube, e aqui na plataforma do TikTok. E a finalidade é abençoar vidas, alcançar vidas para Jesus. E eu creio que todos vocês estão chegando aqui por um direcionamento do próprio Espírito Santo. Deus, ele marca encontro, e eu creio que vocês são um propósito dentro daquilo que Deus colocou no meu coração na data de hoje. E nesta data abençoada, neste 21º dia do mês de novembro, eu tenho uma palavra profunda para entregar para vocês. Aqueles que estiverem próximos aí de suas Bíblias, ou tiver Bíblia digital no celular, eu peço que, por gentileza, abram a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo 7. E a palavra que será entregue hoje está entre os versículos 24 ao 29. É uma palavra já conhecida aos olhos de muitos. Eu acredito que boa parte aqui já entrou em contato com esse texto bíblico, é muito conhecido. E é uma parábola que o Senhor Jesus entregou, que fala sobre a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. E o Espírito Santo de Deus falou ao longo deste dia ao meu coração, que era para eu abrir essa live, e ele colocaria as pessoas que precisam ouvir essa mensagem através da minha vida. E essa palavra, meus irmãos, é um direcionamento do próprio Espírito Santo para a vida de todos vocês. E quando eu entrei em contato com essa palavra hoje, foi no início do dia, na manhã, o Senhor me disse que eu falaria para pessoas que precisam muito mudar a postura. O Senhor me disse para entregar esse direcionamento a você que está aí do outro lado, dizendo da seguinte forma: é necessário que os meus filhos, que as minhas filhas que estarão presentes nessa live, me coloquem no centro da vida de cada um deles. Ou seja, talvez nós estamos chegando aí ao término do ano de 2025 e você não tem recebido aquilo que você pediu em oração, ou está aguardando ainda no Senhor e algumas coisas não aconteceram, porque o Senhor está pedindo para vocês que o coloque no centro da vida de cada um de vocês, no centro das escolhas. O Senhor me disse profundamente nessa manhã: filho, diga para os meus filhos essa noite que eles precisam me colocar no centro da vida deles, no centro das escolhas, para que eles vivam coisas novas, para que mudanças aconteçam na vida de cada um deles. Assim diz o Espírito Santo para você que está aí do outro lado essa noite. Talvez você tenha tomado decisões sem medir as consequências lá na frente do que vem acontecer, ou já está vivendo consequências, de escolhas que já fez a médio prazo, no passado, e está colhendo hoje frutos dessas escolhas que fez. E a palavra do Senhor é muito clara, de Gênesis a Apocalipse. Existe a lei da semeadura, e tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher em algum momento de nossas vidas. E aí eu deixo uma pergunta para a reflexão de todos essa noite: quais são os frutos que vocês estão colhendo até aqui? Qual é a colheita que vocês estão realizando neste tempo? Vocês têm parado para refletir sobre tudo aquilo que vocês têm vivido para chegar até aqui neste momento? O Senhor está marcando um encontro com a vida de cada um de vocês para fazer com que vocês mudem algumas coisas, algumas ações, algumas atitudes, porque quando nós colocamos o Senhor no centro das nossas decisões, colocamos o Senhor no centro de nossas vidas, o curso da nossa história muda, as nossas decisões passam a ser decisões mais sábias, e a gente deixa de cair em ciladas. Muitas vezes o inimigo nos conecta a situações, em mesas, em lugares, em pessoas que são armadilhas. E muitas vezes, por não ter o discernimento correto, por não colocar o Senhor no centro das nossas escolhas, a gente acaba pagando um preço muito alto, não é verdade? Eu vou ler essa palavra neste momento,
E eu peço por gentileza que vocês se interagem, deixem os seus comentários. Eu estou orando diariamente pela vida de todos aqueles que estão se interagindo com o canal Palavra de Fé. Tem muitas pessoas aqui que deixam pedido de oração, deixam comentários, deixam mensagens. E o Senhor me levantou nessa geração exatamente para isso, para resgatar aqueles que se perderam, para trazer direcionamentos, para aqueles que estão precisando de ajuda, não estão entendendo o que o Senhor deseja fazer neste tempo, e também para aqueles que nunca tiveram uma experiência com Deus. Eu não venho aqui para falar de religião, de placa de igreja, nada disso importa. Eu venho aqui para falar de Deus, porque Deus é um só e todos nós somos iguais na presença do Senhor. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. E se o Senhor atraiu a sua vida até aqui, é porque Ele deseja falar com você nessa noite. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer, lá no livro de Mateus capítulo 7, dos versículos 24 ao 29, na parábola que fala sobre a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia, que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Talvez o que está escrito aqui no versículos 26 ao 29, ao 27, perdão, é o que está acontecendo com a vida de muitos que estão aqui nessa live. Tomaram decisões sem pensar, não oraram a Deus pedindo confirmações, direcionamentos, e estão arcando com consequências duras, difíceis, seja no âmbito financeiro, no âmbito familiar, espiritual, na vida sentimental, amorosa, está passando por lutas na vida familiar. E nós sabemos, meus irmãos, que as nossas escolhas, elas são importantes. Não há nada de errado em você sonhar, em você almejar viver coisas novas. Mas as nossas escolhas, elas devem entrar no querer, no centro da vontade do Senhor. Porque Deus, Ele conhece o teu passado, Ele conhece o teu presente e Ele já está no seu futuro. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você que está aí do outro lado assistindo essa live. E nessa noite o Senhor manda dizer para vocês que estão aqui: coloquem o Senhor no centro da vida de cada um de vocês, para que as escolhas daqui para frente sejam melhores, sejam escolhas sensatas e escolhas que trarão vitórias, que trarão grandes colheitas. A palavra do Senhor, ela é muito clara: tudo aquilo que o homem semeia, ele colherá. E muitas vezes a gente colhe coisas ruins e se esquece que lá atrás, no passado, a gente plantou errado. A gente plantou escolhas que a gente achava naquele período nociva, que não traria consequências duras e difíceis, mas por falta de vigilância muitas vezes a gente faz as coisas e não mede a real consequência delas. A palavra do Senhor diz, lá em Provérbios 14:12, que existem caminhos projetados pelo homem que até parecem ser escolhas boas, que até parecem ser caminhos de bem, mas no final termina em dor, em tristeza, em derrota. O Senhor me entregou alguns versículos para meditação e eu vou compartilhar com vocês nessa noite, que são versículos que falam diretamente, em paralelo com o texto bíblico que Ele colocou no meu coração essa noite. Lá em Provérbios 1:7, por exemplo, diz a palavra do Senhor que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Em alguns textos, diz que é o princípio da ciência. E os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha que profundo, meus irmãos, a gente buscar no Senhor conhecimento, buscar sabedoria. A sabedoria é algo que só o Senhor pode nos conceder. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso e nós temos capacidades, cada um dentro do seu perfil, dentro do seu conhecimento.
dentro daquilo que escolheu viver. Cada um carrega dons, cada um carrega talentos, mas sem o direcionamento daquele que te concedeu esse conhecimento, esse dom, esse talento, é em vão. Porque o Senhor é uma fonte inesgotável de sabedoria, e quanto mais a gente busca conhecimento através da palavra do Senhor, quanto mais a gente busca conhecimento vindo do Espírito Santo através das nossas orações, a gente é direcionado, a gente recebe discernimento para entender aquilo que vem do Senhor e aquilo que procede da nossa carne, ou aquilo que procede das armadilhas do inimigo através de situações, de lugares, de pessoas, enfim. Outro texto bíblico profundo é o que eu trouxe aqui agora, ó. Provérbios 16, 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem determina os seus passos. A gente pode fazer escolhas, a gente pode bater com a cabeça, mas no fim a gente termina nas mãos do Senhor, porque Ele tem o controle de tudo. A palavra diz, né, que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o final de todas as coisas. E agindo Ele, quem é que pode impedir? Na minha vida, na sua vida. Imaginem vocês, se vocês decidirem hoje, a partir de hoje, direcione os seus passos, que direcione as suas escolhas. Não tem como dar errado, meus irmãos. A palavra do Senhor diz em Provérbio 8, versículos 11 e 12, que a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Olha o poder da sabedoria. E muitos nesse mundo, muitos na nossa geração têm desprezado a sabedoria, têm desprezado a palavra do Senhor. Volto a dizer, o Senhor, Ele é uma fonte inesgotável de sabedoria. Muitas vezes a gente bate com a cabeça, a gente arca com consequências duras e difíceis por conta das decisões que a gente toma, seja em qualquer área da vida, por falta de vigilância. A palavra do Senhor diz que antes de orar a gente tem que ser vigilante. A palavra do Senhor diz que se a gente se voltar para o Senhor, Ele voltará para nós. Zacarias 1,3 diz assim a palavra de Deus, ó. Portanto, lhe dizes assim o Senhor dos Exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor. O Deus Todo-Poderoso está marcando um encontro nessa noite com vocês que estão presentes aqui na live do canal Palavra de Fé para dizer a vocês: voltem-se para mim, me coloquem no centro da vida de vocês, das escolhas que vocês têm feito até aqui, e vocês viverão o sobrenatural. Vocês vão viver aquilo que o Senhor diz lá em Romanos 12:2, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E nós sabemos que a vontade do Senhor não é a nossa vontade. Muitas vezes uma bênção vem por trás de uma prova, de uma situação difícil, e muitas vezes a gente larga, a gente abandona a situação difícil, aquele período de provação, a gente fica com o desejo no nosso coração de desistir, quando na verdade por trás daquela situação o Senhor está querendo nos capacitar para viver um tempo novo, para viver uma bênção, para estabelecer uma mudança de rota em nossas vidas. E o Senhor, Ele tem o desejo de te abençoar, Ele tem o desejo de mudar o curso da sua vida, da sua história. Ao longo dessa semana o Senhor tem falado muito ao meu coração: filho, você falará para pessoas que eu tenho o desejo de mudar a história delas, de mudar o curso da vida delas. Mas quando a gente decide tomar a frente das nossas vidas, querer fazer as coisas do nosso jeito, a gente não tem a exatidão, a gente não tem a certeza de que aquilo dará certo. Não é verdade? Então o Senhor está te convidando nessa noite para mudar a mentalidade, mudar a forma de enxergar as coisas. Talvez você esteja vivendo o tempo mais difícil da sua vida, as coisas não têm dado certo, as coisas têm dado errado. Mas não se esqueça, muitas vezes aquilo que a gente está vivendo hoje, a gente esquece, é a colheita de escolhas que a gente fez no passado, escolhas erradas. Talvez a gente decidiu caminhar com pessoas que não são alinhadas ao propósito de Deus para nossas vidas. E o Senhor está tentando afastar essas pessoas da vida de vocês, e vocês ainda continuam insistindo com convivências, com amizades, com contatos, com pessoas que não edificam em nada o conhecimento de vocês, a fé.
Só que o Senhor, ele não é pego de surpresa. Ele sempre chegará na hora exata, no momento certo. Ele chega na hora mais difícil da sua vida. Só que ele não vem para fazer as coisas da maneira que você espera, da maneira que você pede nas suas orações. Muitas vezes, quando você dobra os seus joelhos e pede ao Senhor sabedoria, e você olha para um lado, olha para o outro lado, e é só problema, só luta, só prova. É o Senhor te moldando, é o Senhor te capacitando para que você avance para o próximo nível, para que Ele te leve a viver o tempo da bênção que Ele reservou para você, que você tanto pediu em oração. E aí no momento em que vem o vento, e aí no momento em que a sua estrutura começa a ser abalada, você começa a murmurar, começa a questionar, começa a reclamar com o Senhor. Pai, por que isso? Por que daquilo? Por que eu estou sentindo isso? Por que está doendo? Por que eu estou vivendo uma luta atrás da outra, meu Pai? E é o Senhor te dizendo essa noite. Você não pediu em oração que eu mudasse o curso da sua vida? Só que muitas vezes você pede para que o Senhor tome a frente das suas lutas, entre nas suas batalhas, e você quer colocar a mão na frente e Ele tira dele. Porque você não está entregando nas mãos dele aquilo que só Ele pode resolver na sua vida. E o Senhor diz novamente essa noite através da minha vida: filho, filha, me coloque no centro da sua vida, me coloque no centro das suas escolhas, e você verá com os seus próprios olhos a mudança acontecer. Não peça para o Senhor tirar as lutas do seu caminho. Pergunte em oração ao Senhor o que Ele deseja extrair de você, o que você precisa fazer para sair dessa situação. Porque aqueles que colocam o Senhor como pedra angular de suas vidas, ainda que venham os ventos, ainda que venham as correntezas, ainda que venham as lutas, ainda que venham as pedradas, você resiste, você permanece, você balança para um lado, você balança para um outro, e você não cai. É doloroso, é difícil, né, meus irmãos? É complicado. Mas para viver os propósitos do Senhor nessa terra, a gente tem que perseverar, a gente tem que resistir, a gente tem que continuar batalhando. E no momento em que o Senhor diz que é para a gente entregar nas mãos dele aquilo que nós não conseguimos resolver, deixe o Senhor trabalhar. Não coloque as suas mãos na frente. Você está vendo que toda vez que você decide fazer as escolhas, fazer as coisas da sua maneira, do seu jeito, você sofre, dói, você geme. Por muitos anos da minha vida, meus irmãos, eu fiz as coisas do meu próprio jeito e eu quebrei a cara. Eu sofri, eu chorei, eu andei angustiado. Muitas foram as noites de sono perdidas. E tudo isso, muitas vezes, o Senhor, Ele vai permitir sim, que é para te amadurecer, que é para te moldar, que é para fazer com que você enxergue as coisas de uma ótica diferente, da maneira que Deus está tentando te mostrar, não da maneira que você deseja conduzir as coisas. Então talvez hoje você esteja vivendo uma prova na sua vida sentimental, porque talvez você não tenha sido uma referência como esposo, como esposa, para o seu cônjuge, para o seu companheiro. Talvez você tenha sido rude, tenha sido grosso, tenha sido impaciente. E o Senhor tem te colocado em uma situação de prova, de peleja, para que você olhe e veja o quanto você precisa mudar. Muitas vezes a gente dobra os nossos joelhos e intercede a Deus pelas pessoas, pedindo que o Senhor mude as pessoas, quando na verdade quem precisa ser mudado é você. Porque quando a gente muda, a gente se torna um exemplo para as outras pessoas. Hoje eu estou aqui compartilhando da palavra de Deus com vocês, mas eu já agi de maneira insensata na minha vida muitas vezes. Eu não tenho vergonha de falar. Só que as lutas, as provas, as dificuldades, as pelejas, elas nos ensinam. E a gente tem que extrair o melhor de tudo isso para que a gente não caia mais nos mesmos problemas, nas consequências difíceis que as escolhas erradas nos trazem. E o Senhor está dizendo para você essa noite: me coloque no centro da sua vida, me coloque no centro das suas escolhas. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui também que estão
com o desejo no coração de viajar, de projetos novos, de abrir uma empresa, de abrir um novo negócio? Você já perguntou ao Senhor se Ele está nesse negócio que você planeja no seu coração, planeja em seus pensamentos? Você já perguntou para o Senhor se é propósito dele para a sua vida caminhar dentro dessa sociedade? Eita, meu Deus. Eu vou falar de novo. Você já perguntou em oração ao Senhor se Ele está no centro dessa sociedade que você planeja fazer? Talvez o Senhor esteja te provando hoje, esteja te colocando em dias difíceis, de adversidades aos seus olhos, para te moldar, para que você não venha depender de ninguém nessa terra, para fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Porque quem vai direcionar os teus passos é o Senhor. Quem vai te dar o discernimento para tomar a decisão certa, na hora certa, no momento certo, é o Deus que Todo-Poderoso, o Deus que você serve, o Deus que você ouve. Muitas vezes você tem ouvido o Senhor falar com você e mesmo assim, por desobediência, eu estou falando com alguém aqui. O Senhor não me mostrou quem é essa pessoa. Se Ele me mostrar, eu vou dizer. Ele está dizendo: filha, você está tomando decisões inconsequentes porque você já ouviu a minha voz e você não gostou da minha resposta. E mesmo assim, você está querendo tomar decisões, mas você não sabe o que te espera lá na frente. E na hora que vir o vento, na hora que vir a correnteza e a sua casa cair, porque você está querendo começar uma estrutura pelo telhado, não vai adiantar você chorar. Porque eu estou te avisando hoje. Eita, meu Deus. Eu estou te avisando hoje, filha. Eu estou falando para alguém aqui. E o Espírito Santo de Deus, ele testifica no coração de quem é. Coloque o Senhor no centro da sua vida. Peça confirmações antes de tomar decisões. Nós estamos no final do ano de 2025. E para quem conhece as coisas espirituais, sabe que esse período do ano espiritualmente é muito pesado. Laços do inimigo são preparados para a vida das pessoas. Quantas pessoas não morrem por falta de vigilância, por falta de discernimento, por falta de obediência? Muitos ouvem a voz do Senhor e ignoram, e continuam com seus planos, continuam com seus projetos. Quando você olha os noticiários, você vê tragédias, acidentes. Muitas vezes as pessoas acabam sofrendo por conta da desobediência. E a palavra de Deus é muito clara. Por esses dias eu estou estudando o livro de Ageu, do profeta Ageu e profeta Zacarias. E a palavra do Senhor diz nestes dois livros que o povo de Israel passou por 70 anos de cativeiro, sofrendo nas mãos dos inimigos, por conta da desobediência, porque abandonaram as coisas de Deus. Não colocavam mais o Senhor no centro da vida deles, das escolhas. E grande foi o preço. Ficaram cativos de um povo pecador, de um povo ruim, obstinado a coisas ruins, que era o povo da Babilônia. E depois o Senhor usou os persas para libertar o povo de Israel. Mas eles passaram 70 anos debaixo de provações, porque escolheram mal, escolheram errado. Não escolheram obedecer a Deus, não ouviam mais os direcionamentos dos profetas, não ouviam mais o Senhor falar, não davam mais a atenção para aquilo que o Senhor estava dizendo naquele tempo. E hoje não é diferente. Quantos estão pelejando, quantas pessoas aqui estão sofrendo, estão apanhando da vida, porque não dão ouvidos àquilo que o Senhor está falando. Talvez eu seja mais uma pessoa a falar com você aí do outro lado, e você não tem dado ouvidos. E por amor à sua vida, o Senhor está falando contigo novamente: filho, filha, busque a mim, peça discernimento, peça que eu te mostro o que é meu e aquilo que não é. Aquilo que procede de mim, aquilo que é armadilha, meu filho, minha filha. O Espírito Santo de Deus me direciona a dizer para vocês novamente, nessa noite, meus irmãos: me coloquem no centro das escolhas de vocês, me coloquem no centro da vida de cada um de vocês. Tenho eu livrado a vida de muitos aqui de laços do inimigo.
O inimigo intenta contra a vida de muitos aqui. E o Senhor, com a sua poderosa mão, com o seu braço forte, tem sustentado vocês. Chayane, o Senhor está falando com você. A palavra do Senhor diz lá em Salmos 37:5: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é só entregar, tem que confiar. Muitas vezes você ora, você entrega e você não confia. Ah, mas quando é que eu não estou confiando no Senhor? Quando eu decido fazer as coisas contrárias àquilo que eu pedi na minha oração. Celi, pode deixar que eu vou orar pela sua filha, eu vou interceder. Fique em paz, Deus é na sua vida e é na vida dela. O Senhor está falando com você, Celi. Porque você é a coluna aí da sua casa e muitas vezes a sua casa vira uma bagunça porque você tem deixado de ouvir o que o Senhor está falando. E a palavra do Senhor nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes você deixa de ouvir a Deus para dar ouvido a pessoas que bate aqui no seu ombro dizendo que é com você, mas nos dias mais difíceis você olha e não tem ninguém, você fica sozinha. O Senhor, Ele está dizendo para você nessa noite, tem um tempo novo reservado para a sua vida. Há uma mudança de cenário programada para a sua história. Só que o tempo é de Deus. E muitas vezes Ele permite que você passe por situações difíceis exatamente para entender que a glória dEle é o nome dEle. Ele não será envergonhado. Não tem como o Senhor perder essa batalha. Não tem como Ele perder essa peleja. Juliana, o Senhor é na sua vida. Talvez hoje você esteja chorando, porque você precisa hoje dobrar os seus joelhos e pedir a Deus para Ele te direcionar. Troque os porquês pela oração. Troque a indagação pela oração. Senhor, o que eu tenho que fazer para viver esse tempo novo que o Senhor está dizendo para mim através dos teus profetas? Porque o Senhor está me revelando aqui nessa noite que Ele já falou com você em outras oportunidades. O Senhor manda dizer para alguém aqui, filho, antes de você fazer essa viagem no final do ano que você está programando, ore a mim. Tenho eu uma resposta para a sua vida. Vigiem, meus irmãos. O mundo espiritual, ele não para, ele é ativo. O diabo não brinca de ser diabo, o inferno, ele só espera uma brechinha aqui, nossa, para ele atuar. E muitas vezes a gente acaba dando legalidade para o inferno entrar com as nossas ações, com aquilo que a gente fala, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. E o Senhor está mandando eu dizer para vocês aqui nessa noite, me coloque no centro das escolhas de vocês, me coloque no centro da vida de vocês. A paz do Senhor Jesus, Tamires. Essa palavra que está sendo entregue aqui essa noite é para você, Tamires. O Senhor está falando essa noite, filha, me obedeça, me coloque no centro da tua vida, para de colocar as tuas mãos neste problema. Eu já te disse que quem vai fazer sou eu, quem vai resolver sou eu, filha. Muitas vezes você está enfrentando uma luta com familiares que são rebeldes, que não querem saber das coisas de Deus. E você continua intercedendo em oração, pedindo para o Senhor ter misericórdia, quando na verdade o Senhor está pedindo para você entregar todos eles na mão dele. Porque o Senhor, ele tem o tempo certo, a hora certa, aquilo que ele faz é perfeito. E muitas vezes, quando o Senhor vê a rebeldia dessas pessoas, ele tem o desejo de fazer. Mas só que quando você coloca as suas mãos na frente, ele tira as mãos dele. Ele quer agir. Ele quer consertar essa rebeldia. Ele quer consertar esse marido que só fica nos bares a noite toda. Esse marido que vive no vício do álcool.
Ele quer consertar a rebeldia desse filho que não te ouve mais aí dentro da sua casa e prefere emprestar os ouvidos para aqueles lá fora que estão intentando no coração aqui, ó, só o momento certo para prejudicar ele, para levar ele para o laço do passarinheiro. Aquilo que você não consegue resolver, entrega nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E quando você decide entregar, você está mostrando para o Senhor que você confia, que você acredita que Ele faz e que Ele é capaz de mudar aquilo que você olha hoje, você não enxerga mais solução, não tem mais jeito, não tem saída. Eu vou ler novamente aqui, o Senhor está pedindo que eu leia o versículo 26 até o 27. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua queda. E isso nos remete ao pensamento de que foi uma casa construída sem estrutura, sem planejamento. Você tomou decisões e não pensou nas consequências, você não planejou aquilo que você executou. E hoje você está sofrendo por conta dessa escolha. Talvez lá no passado você tenha se envolvido com uma pessoa e o Senhor usou pessoas para te dizer que essa pessoa não era um propósito para a sua vida. Não era algo de Deus para a sua história, e hoje você está arcando com um relacionamento tóxico. Você não consegue mais se livrar dessa pessoa. Ela tem sido uma pedra de tropeço na sua vida. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que eu sirvo, está mandando eu te dizer aqui: eu vou tirar do seu caminho tudo aquilo que não é meu. As pedras de tropeço vão sair do teu caminho. A paz do Senhor Jesus, pastora Marinete. Ainda dá tempo de mudar, meus irmãos. Ainda há tempo para mudanças. Eu sei que muitos nesse período do ano já começam a fazer reflexões sobre o que planeja viver lá no ano que vem. Mas dentro desse planejamento, coloque como prioridade o Senhor. O plano dele é perfeito. Ainda que aos teus olhos você não tenha mais forças para se levantar, peça ao Senhor: Pai, o que eu preciso fazer agora para mudar, Senhor? O que eu preciso fazer para mudar o curso da minha vida? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Não há nada impossível para o Deus que você crê. Eu estou falando para pessoas aqui que têm muita fé em Deus, mas são pessoas que no momento em que precisam entregar as coisas que estão vivendo nas mãos do Senhor, não entregam. Entregam com os lábios, mas com as ações, com as atitudes, fazem exatamente o contrário. E o Senhor te diz nessa noite: me coloque no centro da sua vida, no centro das suas escolhas, e eu mudarei o curso da sua história. Eu creio que essa noite o Senhor já está fazendo você refletir sobre tudo aquilo que você tem vivido, sobre tudo aquilo que está sendo entregue aqui nessa noite. E a palavra do Senhor para te abençoar está em Mateus capítulo 7. Meditem novamente nessa palavra, peçam direção ao Espírito Santo, que eu creio que o Deus que me usa, o Deus que você crê, te mostrará ainda mais daquilo que você precisa fazer. E aí sim você vai começar a viver um tempo novo na sua história, na sua vida. E grande será o agir, grande será o trabalhar do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu creio que todos aqui foram edificados de alguma forma. Eu peço perdão se eu falei algo aqui que desagradou o coração dos irmãos, mas o que eu estou entregando aqui é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele colocou essa palavra no meu coração e ao longo do dia ele foi me direcionando, ele foi me mostrando para quem eu falaria e com quem eu estaria falando essa noite. E eu creio que as pessoas que estão aqui estão recebendo do Senhor este recado e está fazendo sentido para a vida delas. Eu agradeço pela presença de todos vocês. Nós estaremos orando agora, pedindo ao Senhor que entre
com providência em nossas vidas e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através da vida de cada um de nós. Eu deixarei todos os dias lá no canal Palavra de Fé, seja aqui na plataforma do TikTok ou nas demais citadas, a palavra do Senhor. Eu deixo shorts, vídeos curtos com direcionamentos, com recados de Deus, e deixo lá a palavra de Deus também em posts, porque tudo o que eu entrego no canal Palavra de Fé é direcionado, pelo Espírito Santo de Deus. Eu oro ao Senhor, eu peço para que o Senhor me mostre qual é a mensagem, qual é o recado, com quem eu estarei falando a cada dia, e pela misericórdia de Deus Ele tem usado este humilde servo como uma ferramenta, como um instrumento na obra dEle. E tudo que está sendo feito aqui é para glorificar o nome do Senhor. Eu não curo ninguém, eu não mudo a vida de ninguém, eu não transformo a vida de ninguém. Eu só sou o meio, para fazer com que a mensagem do Senhor chegue até aqueles que precisam ser alcançados. A paz do Senhor Jesus, missionária Lau. Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao canal Palavra de Fé. Vamos orar agora, meus irmãos. Vamos entregar ao Senhor aquilo que nós não conseguimos resolver? Senhor meu Deus e amado Pai, Deus santo, Deus fiel, Deus poderoso, Pai querido e Pai amado, nós entramos na Tua presença nesta noite abençoada. O 21º dia do mês de novembro já está se findando, meu Pai. E para a honra e a glória do nome do Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque assim o Senhor nos permitiu. Rendemos graças a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua bondade, a Sua benignidade dura para todo sempre. E nessa noite, meu Pai, direcionado pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, meu Senhor, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos aqui presentes, Pai, no canal Palavra de Fé. E eu quero declarar, meu Pai, que toda sorte de bênçãos estão sendo derramadas sobre a vida de cada um deles, meu Pai. E eu peço a Ti, neste momento de oração, meu Senhor, que o Teu Espírito possa visitá-los nessa noite, Pai, possa tocar no coração de cada um deles, para que eles possam, Pai, se submeter às vontades do Senhor, meu Pai. Porque a Tua palavra diz lá em Romanos 12:2 que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas nós temos, Pai, a ciência e a convicção que a vontade do Senhor não é a nossa vontade, porque o Senhor pensa mais alto, porque o Senhor já viu o nosso futuro, porque o Senhor conhece os nossos passos, porque o Senhor sabe, meu Pai, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. O Senhor conhece as nossas motivações, os nossos pensamentos, meu Pai. Mas eu creio, meu Deus, que o Senhor está marcando um encontro aqui nessa noite para abençoar a vida dos meus irmãos, para alcançar aqueles, Pai, que estavam perdidos até então, aqueles que não estavam entendendo, meu Senhor, o que o Senhor deseja fazer, meu Pai. E o Senhor está dizendo através do texto de Mateus capítulo 7, que essas pessoas que aqui se encontram comigo, meu Pai, precisam colocar o Senhor no centro da vida delas. E eu creio que o recado, a mensagem foi entregue, Pai. E elas orarão ao Senhor, Pai. E se converterão dos teus maus caminhos, das más escolhas, das decisões impensadas, das inconsequências, meu Pai. Porque sim, Pai, nós somos dependentes do Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores, meu Pai. Mas nós estamos nas Suas potentes mãos, meu Pai. O Senhor tem nos lapidado, o Senhor tem trabalhado na vida de cada um de nós, Pai. O Senhor conhece as intenções dos nossos corações, conhece os nossos pensamentos. E nós queremos entregar, Pai, as nossas vidas nessa noite nas Tuas mãos, meu Pai. Acampa com os Teus anjos, meu Senhor, ao nosso redor. Nos proteja, meu Pai, nos livra, nos guarda de todo mal. Repreenda, Pai, contra a vida dos meus irmãos, Pai. Todo laço do inimigo, toda ferramenta preparada, meu Pai. Repreenda todo dardo inflamado, toda seta maligna, toda palavra de maldição, Pai, que atingiu o coração dos meus irmãos, meu Senhor. Joga por terra, Senhor, tudo que não glorifica o Teu nome, tudo aquilo que não Te agrada. Remove do caminho dos meus irmãos, Pai, aquilo que não é propósito do Senhor, aquilo que não faz parte do Teu plano para a vida deles, meu Pai. Vai jogando por terra, Senhor, todo ataque espiritual, Pai. Toda a ferramenta preparada. A Tua palavra diz lá em Isaías 54:17 que nenhuma ferramenta forjada, preparada contra nossas vidas, meu Pai, vai prosperar. Porque nós somos a herança do Senhor nessa terra. Nós fomos escolhidos, Pai, para ser bênçãos nesta terra, Pai.
Nós somos escolhidos para levar a tua maravilhosa luz, a tua maravilhosa palavra, meu Pai, através dos dons, através daquilo que o Senhor colocou dentro de cada um de nós, meu Senhor. E nessa noite abençoada, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos que aqui estão presentes, meu Pai. E dessa mesma forma que o Senhor possa alcançar a vida daqueles a quem eles amam, Pai. Abençoa familiares, abençoa esposo, abençoa a esposa, abençoa filhos, meu Pai. Abençoa os pais, os netos para quem são avós. Abençoa a vida dos meus irmãos nessa noite, meu Pai. Dá uma noite abençoada, um término de noite abençoado. Dá uma madrugada de sono tranquila e reparadora, Pai, para a vida dos meus irmãos. É no nome do Senhor Jesus que eu peço essa noite, que eu clamo ao Senhor, meu Pai. Porque o Senhor diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos, meu Pai. E o Senhor me chamou, Pai, para ser luz nessa terra, Pai. O Senhor me chamou para levar, Pai, a tua mensagem, a tua palavra, e eis-me aqui, Senhor, para abençoar a vida dos meus irmãos. E nessa noite eu quero entregar a vida de cada um deles, meu Pai, crendo que o Senhor falou com eles, meu Pai, que a mensagem está sendo entregue e que o nome do Senhor foi, Pai, glorificado essa noite através dessa live. E é assim que eu agradeço ao Senhor, Pai. É assim que eu oro e entrego, Pai, tudo e todos nas tuas mãos. Abençoe a vida, Pai, daqueles que não puderam estar aqui essa noite, meu Pai, mas serão alcançados de alguma forma em outro momento, Pai. Deixarei essa live gravada para abençoar a vida daqueles que não chegaram até aqui e que se cumpra, Pai, aquilo que o Senhor deseja fazer. Que se cumpra, Pai, a vontade do Senhor antes das nossas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço a presença dos meus irmãos que estão aqui prestigiando essa live maravilhosa do canal Palavra de Fé. Eu agradeço a presença de todos vocês, meus irmãos. Agradeço do fundo do meu coração e podem contar com a oração deste humilde servo de Deus. Estarei orando pela vida de todos vocês. O Senhor colocou no meu coração essa vontade de entregar essa palavra através dessa live gravada. É a segunda live que eu estou gravando aqui no TikTok, no canal Palavra de Fé, e eu creio que edificou a vida de todos. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, que a paz do Senhor seja com todos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas e divinas consolações do Santo Espírito estejam com todos nós, porque nós reunidos aqui, nós somos a igreja do Senhor. A palavra dele diz que se 2, 3 ou mais estiverem reunidos, ele se fará presente. Eu creio que ele está aqui conosco. Amém, meus irmãos? Sintam-se abençoados. E eu creio que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é na vida de cada um de vocês. Um abraço a todos, uma boa noite. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus.